bastante alto, acho que é proporcional ao crime bárbaro que ela cometeu. E ele vai ter a pena pelo homicídio do menino menor, né, homicídio consumado, duplamente qualificado. Todos eles com agravantes, então. O dele também como agravante. A senhora sabe a pena total para os dois? O juiz ainda não anunciou, né, não fez ainda, não terminou a decisão, só posso falar que o veredito dos jurados foi esse. No seu entender, foi uma decisão justa? É uma decisão justa. Foi feita a justiça? Foi feita a justiça. A senhora tem conhecimento se a defesa vai apelar? Vai apelar. Vai apelar, com certeza, já foi dito. Mas nesse quadro todo manifestado hoje durante o julgamento, ainda existe a situação de apelação? Apelação no júri é só se houver alguma nulidade, né, que não nem constou em ata nenhuma nulidade, ele deveria constar em ata, e pela prova, pela decisão contrariamente à prova dos autos, né, decisão manifesta. Então ele vai ter que provar para o tribunal que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, o que também, né, eu entendo que é bastante difícil. Durante os debates, a senhora se manifestou em relação a de que o advogado estava dando um testemunho pessoal dele em relação à circunstância com o Calim. A senhora pediu naquele momento para constar em ata e que poderia pedir a nulidade do julgamento. No seu caso, a senhora vai pedir isso ou não? Bom, como o juiz interrompeu ele, advertiu, né, eu acho que ficou bem claro para os jurados que aquela informação não procedia. Então eu nem pedi para o juiz consignar em ata, né, eu acho que a advertência do juiz já bastou para acabar com o vício, né. Não vai ter nulidade nesse sentido. Já foi interposta a apelação e nós apresentaremos os razões de apelação dentro do prazo legal previsto. Quanto de prazo? O prazo é com 5 dias. E apresentaremos as alegações, as razões da apelação, que se fundam especialmente no fato de que o julgamento foi feito contrário às provas carreadas aos autos. Foi feito parcialmente com base exclusivamente nos depoimentos colhidos na delegacia, sem um contraditório, né? E isto não é suficiente, de acordo com o artigo 155 do Código Penal, não é suficiente para embasar qualquer julgamento. Então, os jurados, a despeito da lisura com que pretenderam trabalhar, né, efetuaram um julgamento contrário à prova dos autos, e isso será motivo do recurso que vamos interpor para que a justiça seja feita em relação a esses dois rapazes. Doutor Sidney, em relação ao Márcio, que foi condenado por um crime apenas e nos outros ele não tem participação, pelo menos na sentença condenatória, também cabe apelação? O Márcio não teve participação em crime algum. Isso ficou provado aqui, que exatamente um dos fatores que nós acabamos de dizer, que o julgamento foi contrário às provas dos autos. Na verdade, a impressão que se tem é que havia até um pré-julgamento nesse caso. Com a alegação de clamor público, esses meninos vieram para cá já previamente condenados. E nós iremos defender esse raciocínio como verdade que é no Tribunal de Justiça, e esperamos que a justiça seja feita, especialmente a justiça divina, que dê serenidade, dê tranquilidade para essa mãe que foi condenada, afastada de um filho que ela perdeu, e de outros 2 que estão sendo tirados dela também nesse momento. Nossa apelação será no campo técnico, mas também apresentando todas as contradições que ocorreram nesse julgamento. Doutor Sidney, essa sua apelação indica que pode haver um novo júri para esse caso? Exatamente nesse aspecto, nós pediremos a nulidade do júri e pediremos um novo júri ao Tribunal de Justiça, para que realmente sejam apreciadas as provas dos autos. Todos os depoimentos que circularam aqui demonstraram que os réus não tinham, a Rízia tinha agido com culpa, isto é, não tinha pretensão e intenção de matar nenhum de seus filhos. No entanto, está saindo daqui condenada pela morte de um e pela tentativa de assassinato de outros 2, sendo que houve apenas um lapso, um engano da Rízia, que estava mudando de casa e precisava dar combate em ratos numa outra casa. E isso foi suficiente, esse engano foi suficiente para que a pena que está prevista para ela seja exorbitante, seja muito além de qualquer
expectativa de justiça. Depois de 12 horas de um dos júris, sem dúvida, extensos aqui na comarca de Água Boa, complexo, qual é o resultado final? Os dois acusados foram condenados. O acusado Márcio pela prática de um crime de homicídio duplamente qualificado, com uma causa de aumento prevista na parte especial do Código Penal, que é cometer o crime contra a vítima menor de 14 anos, e foi a ele imposta uma pena de 17 anos e 4 meses de reclusão. Pena esta que deve ser cumprida em regime inicialmente fechado. Isso significa, diante do caráter hediondo da infração, ou seja, é um crime hediondo, que ele só poderá ser progredido de regime depois do cumprimento de pelo menos 2/5 desta infração. É necessário também, para que se tenha progressão, que além dessa condição objetiva, que é o cumprimento dos 2/5, o preso também demonstre um comportamento adequado e seja também aprovado num exame que a gente fala criminológico, né, que demonstra a sua aptidão para a reinserção social. Já a acusada Rícia, que foi condenada pela prática de 3 crimes, um homicídio consumado triplamente qualificado e 2 tentativas de homicídio também triplamente qualificados, sendo que nos 3 casos nós temos a incidência da causa de aumento de pena pelo fato da vítima as vítimas terem menos de 14 anos e também a agravante de ter sido crime cometido contra seu descendente, pegou ela uma pena que unificada deu 28 anos de reclusão. Na verdade, houve a individualização de cada uma das 3 penas, o que totalizaria aí talvez 40, o que totalizou 40 anos, 5 meses e 10 dias, mas diante do reconhecimento do instituto que se chama continuidade delitiva, essa pena foi unificada para 28 anos de reclusão. Ela também terá que cumprir pelo menos 2/5 desta pena em regime fechado para que possa ter direito à progressão, valendo o que eu já expliquei para o acusado Márcio, ou seja, para se ter a progressão tem que ter bom comportamento carcerário e exame criminológico favorável. Dentre as ações ocorridas durante todo o processo de julgamento no dia de ontem, qual é a avaliação final que o senhor pode fazer? O julgamento decorreu com a mais extrema ordem. As partes, tanto o Ministério Público quanto a Defesa, se comportaram de maneira brilhante. Na verdade, o Tribunal do Júri deixou já de ser há muito tempo, né, um circo, como se antigamente pretendia. Na verdade, cada parte tem que simplesmente desempenhar o seu papel. O juiz, eu entendo que tem uma participação um tanto quanto nula no Tribunal do Júri, porque cabe a ele apenas a presidência dos trabalhos, ou seja, organizar a ordem do serviço para que tudo ocorra com a maior regularidade possível. E isso foi o que aconteceu ontem. Na medida do possível, nós tentamos trazer aos senhores jurados, através das testemunhas que foram ouvidas, todo o conjunto probatório que pudesse demonstrar a verdade acerca dos fatos. Os senhores jurados tomaram a decisão convictos das provas que foram então produzidas e, pelo princípio da soberania do veredicto popular, eu entendo que essa é uma decisão que devemos respeitar. O casal Márcio e Rícia cumprem pena aqui na unidade prisional de Água Boa? Não, na verdade o Márcio ele está cumprindo prisão provisória, porque até o trânsito em julgado da sentença condenatória, nós falamos em cumprimento de prisão provisória na unidade prisional de Água Boa. A acusada Rícia, ela está na cadeia feminina da capital do estado. Logo depois do crime, né, houve um problema na cadeia pública aqui em Água Boa, ela com as demais reeducandas, que motivou então sua transferência para a penitenciária lá de Cuiabá. E penso que lá ela deve permanecer aguardando o julgamento do recurso que a defesa já disse ter interposto.